Olá, nesse vídeo nós vamos fazer um formulário que faz uma consulta de CEP. Nós vamos fazer um formulário com um único campo na tela, que o usuário vai preencher o CEP e no momento que ele clicar no botão para consultar, nós vamos exibir na tela todas as informações daquele CEP usando a API, né, de busca de CEP. Lembrando que em vídeos anteriores, nos quais nós construímos algumas classes de serviço, isso você consegue encontrar lá no nosso EAD, em vídeos anteriores, nós criamos uma classe de consulta CEP, né, chamada CEP Service. E essa classe nós vamos usar ela agora. Então, se você não viu esse vídeo ainda, no qual nós construímos essa classe de serviço, é importante olhar ela antes de prosseguir com esse vídeo. Essa classe de busca CEP, então, ela recebe um CEP como parâmetro e faz uma chamada, né, na API de um serviço externo e retorna todas as informações, né, da localização, como, por exemplo, o logradouro, o bairro, a rua, né, o código do IBGE e o estado daquele CEP. Então, a classe CEP Service, que é uma classe interna do nosso sistema, ela já faz a busca e o retorno. Então, nós só precisamos chamar essa classe interna para exibir as informações em tela. Lembrando que é importante nós encapsularmos coisas externas dentro de classes de serviço, caso contrário, nós teríamos que espalhar essa chamada do serviço externo em vários pontos do sistema. Só que isso é ruim porque cria uma dependência com algo externo, e quando muda esse algo externo, nós temos vários pontos para trocar. Ao passo que se nós colocamos isso numa classe de serviço, toda a manutenção fica centralizada num único ponto, minimizando aí dores de cabeças futuras quando tiver alguma troca nessa API externa. E a única certeza que a gente tem na tecnologia é que em algum momento as coisas mudam, né? E quando mudam a gente certamente tem algum retrabalho. Então nós queremos minimizar esse retrabalho. Então nós vamos criar agora um formulário livre, que nós vamos chamar de consulta CEP Form. O nome da página vai ser Formulário Consulta CEP. Nós vamos colocar nesse módulo genéricos porque ele não faz parte do sistema, né? É mais para demonstrações de características técnicas. Então nós vamos colocar aqui o campo um entry na tela, nós vamos chamar de CEP, ok? O CEP ele tem uma máscara, né? Então nós podemos colocar 99.999/999. Isso aí. E aí no botão de enviar nós vamos trocar o nome dele para consulta. Nós vamos clicar aqui no botão consulta e aqui nós já temos o data, né? O data ele pega então os dados que foram preenchidos no formulário. Então o data CEP contém o CEP, né, que foi preenchido no formulário. Esse CEP nós vamos entrar para a CEP Service, né? Ela tem um método então que é o busca CEP, que é um método estático. A gente pode consultar aqui, né? CEP Service busca CEP, passando o CEP como parâmetro. O que eu vou fazer isso aqui? Ela vai me retornar um vetor, né? Então vai retornar uma variável de dados, né? Que eu vou chamar aqui de local. Né? Esse vetor eu posso acessar, por exemplo, local na posição logradouro, né? Ele vai ter a rua. Né? Então, assim, eu posso acessar as posições dessa variável local que retornou. Como eu quero mostrar em tela essa variável local, eu vou simplesmente convertê-la para JSON, né? Vou botar aqui e colocar ela dentro de um diálogo de mensagem para o usuário. Vai ser uma forma só de apresentar esses dados, né? Mas eu vou deixar comentado aqui. Local na posição logradouro, tá? Local na posição, vamos ver lá na service, complemento. São alguns exemplos de informações retornadas por essa classe, né? Esse método de busca CEP. Então esse vetor nós vamos converter ele numa string, né? Usando a JSON encode, e nós vamos mostrar dentro de uma caixinha de diálogo, então uma tMessage, ok? Salvamos então, vamos aqui refazer nosso ambiente de testes, atualizar os programas. Pronto. Então vou entrar aqui em genéricos, formulário consulta CEP. Vamos ver aqui, pegar esse primeiro aqui que está no auto-preenchimento. E aí trouxe, ó, Rua São Pedro, bairro Centro e Tararé. Está funcionando. Vamos usar aqui um outro CEP, consulta, Rua Heitor de Fran,
Curitiba, Paraná. Está funcionando nossa consulta. Então, lembrando que isso aqui é um vetor, que nós usamos a JSON encode para transformar numa string, só para mostrar no diálogo de apresentação de informações, né? Mas ele retorna o CEP, logradouro, bairro, complemento, localidade, código do IBGE e o estado. Né? Então, esse foi um formulário livre, que, por sua vez, chama uma classe interna do sistema, que é a CEP Service, que, por sua vez, busca numa API externa. Né? Então, talvez o principal ponto forte desse exemplo, né, dessa aula que a gente está gravando, seja conectar um formulário livre com uma classe interna do sistema, né? Esse é um primeiro ponto. E o segundo, centralizar, né? Lembrar de centralizar chamadas externas dentro de classe de serviços, para que essas chamadas não fiquem espalhadas no sistema em vários pontos e seja mais de fácil localização e manutenção. Então, nesse exemplo, nós criamos aí um formulário de consulta CEP.